Primeiro, preliminarmente, eu quero agradecer à administração atual do Ministério Público por essa preocupação, não é? de registrar toda a história da instituição. Isso é uma coisa importante, porque, afinal de contas, nós passamos, mas as gerações vindouras hão de tomar conta de todo esse acervo, de todo esse trabalho que nós iniciamos há algum tempo atrás. E a satisfação maior para mim é que eu sou mesmo amazonense do interior do estado, nascido a cerca de 1.200 quilômetros de distância de Manaus, no Alto Rio Juruá, né, ali por volta, no território do município de Irunepé. E eu nasci no interior mesmo, bem no centro de produção de borrachas, onde meu pai era seringalista. E de lá eu vim remando até chegar aqui em Manaus. É muito distante, 1.200 quilômetros de distância, não é fácil. E tem mais, com 1 ano de idade eu vim de lá para Manaus e aqui eu me eduquei, fiz os meus cursos todinhos. Isso é uma coisa também que me engrandece pessoalmente, intimamente, porque eu fiz toda a minha atividade educativa em escolas públicas, nunca precisei de pagar escolas privadas, a não ser escolas de línguas, que eu gosto também um dos hobbies da minha vida é isso, é o aprendizado de línguas. E então, de modo que para mim foi uma satisfação muito grande concluir meu curso na Faculdade de Direito, antigamente chamada de Jaqueira, não é? Apenas porque Jaqueira não significa que o ensino fosse ruinoso, não é? Mas ao contrário, era apenas em referência a uma árvore de jaca, né? Produtora de jaca, uma frutífera, que tinha bem na esquininha mesmo, assim, vocês lembram? Não sei se vocês já viram por lá, na Praça dos Remédios. Bom, e no mais, eu nasci em 1944, faz tempo para Dedéu, são 72 anos já que eu tenho hoje, e me sinto muito saudável ainda, ainda em condições de prosseguir em atividades jurídicas até, porque eu nunca perdi contato com essas coisas. Depois que eu saí da Faculdade de Direito, a primeira atividade que eu tive foi a de delegado de polícia aqui no Amazonas. Eu acho que devia ser mais ou menos o início do mês de fevereiro, e eu fui simplesmente localizado na rua por um funcionário do gabinete do secretário da Segurança Pública do Estado do Amazonas, que disse: doutor Washington, eu voltei, olhei, não reconheci a pessoa nem nada, e ele disse-me assim: olha, o secretário de Segurança quer falar com o senhor. Eu disse: olha, eu não devo nada para a Secretaria de Segurança. E continuei andando, porque eu já estava envolvido em atividade de advocacia. Daí disse: não, doutor, é verdade, com certeza ele precisa falar com o senhor. Mas o que é que ele quer? Ele está querendo convidar o senhor para ser delegado de polícia. E o que é que eu tenho que fazer para ser delegado? Amanhã, às 8h30, para pegar o avião lá no aeroporto. O que tem que fazer? Eu embarquei nessa, né? Comecei minha vida assim. Eu não posso dizer que tenha sido exatamente uma facilidade, mas foi uma coisa muito oportuna, porque para mim servia muito. Estudar de novo, fazer outro curso, e eu fiz e com muita eficiência o curso lá em São Paulo. E fiz aqui, passei 2 anos e meio como delegado de polícia, mas logo eu saí porque não achava que aquilo lá não era, na verdade, o melhor para mim, né? Mas então, assim que eu saí da delegacia de polícia, eu fui advogar, mas eu antes, agora estou acabando de me lembrar que eu era um funcionário público, assim, de modos tão rigorosos, não é? De pretensões assim, de autoridade absoluta no que eu fazia, que quando eu era delegado de polícia da DOPS, eu comecei aqui como delegado de ordem de crimes contra o patrimônio.
E ganhei, nos 2 anos e meio que eu passei aqui, pelo sacrifício todo do meu trabalho, me deram de presente a Delegacia de Ordem Política e Social, a DOPS. E, embora fosse o tempo de revolução, em 1972 isso, eu não tinha nenhuma atividade investigatória de políticos e de atuação psicossocial, nada disso. A minha era mais de diversão pública, como era própria da DOPS, que é Delegacia de Ordem Política e Social. Essa parte política, mas ainda ficou a cargo da Polícia Federal. Então, nessa época, em matéria de diversões públicas, alguém denunciou que havia um jogo de azar na casa do vice-governador do estado da época. E aí eu digo, eu vou lá, se estão me denunciando aqui, eu não posso fechar os olhos. Era lá no centro da cidade, ao lado do Teatro Amazonas, eu vou dizer até aí. Mas aí eu já estava preparado para ir fazer a operação lá. Eu ia mesmo acabar com aquele negócio, ia levar todo mundo para a delegacia, eu ia abrir inquérito mesmo para valer. Aí o secretário de segurança, que era um promotor público da época, que bateu na mesa, não admito, não sei o que lá e tal, desrespeito com a autoridade pública institucional aqui, o senhor não pode fazer isso. Depois então, eu bati na mesa também, pois então eu vou sair daqui dessa delegacia, vou lhe dar aviso prévio. E fui para a delegacia, escrevi mesmo uma carta de aviso prévio e dei aviso prévio para a secretaria. E eu tenho esse documento comigo. Eu não sei por onde anda, mas eu tenho. Não é prova de que eu saí dando aviso prévio. Isso é uma coisa fantástica. Assim, eu acho que é inusitado. Nunca se viu nessa época uma atitude assim tão drástica, tão firme, forte e eu não digo autoritária, mas é de uma dignidade, eu acho que muito grande, ainda mais para um meninozinho que estava acabando de começar na vida, né? Mas esse foi um fato interessantíssimo dessa época aí, que eu faço questão de relatar, porque isso diz com a minha dignidade e honestidade pessoal. Isso é muito importante. Como eu sempre fui assim, desse jeito, intransigente, né, em favor do interesse público, aí não teve jeito. E por falar em interesse público, eu quero logo deixar acentuado aqui que interesse público, a defesa do interesse público é a minha bandeira funcional. Eu acho que tudo que eu faço, não é? Tudo que eu fiz dentro dessa área jurídica sempre foi com a visão voltada à defesa do interesse público. Acho que eu nunca tergiversei, nunca escorreguei, não é, na defesa intransigente do interesse público. Aqui em Manaus, a gente sabe, naquela época parece que era mais quente do que agora. Eu só vivia molhado de suor. Então a minha elegância, olha, ficava assim de torcer a camisa. E eu, nessa época, eu até ansiava por morar numa cidade onde eu pudesse manter o meu traje elegante e tudo mais e tal. Isso é realmente verídico. Os meninos sabem que eu dizia isso antigamente. E aí, o que aconteceu foi que comecei a advogar, passei uns 5 anos advogando, aí, me sustentando com a advocacia, ainda tem mais essa. Andando de ônibus também, numa época que as coisas começaram a ficar mais difíceis, eu de paletó e gravata dentro do ônibus cheio, lotado, 7h30 da noite, tranquilo. Mas nesse ínterim aí de advocacia, entre advocacia e serviço público no Estado, eu terminei advogando para várias instituições, dentre elas 2 secretarias de Estado. Eu fui assessor jurídico da CETRABS e da Secretaria de Estado de Obras, a CETRAN. Não sei nem se ainda existe a CETRAN, parece que existe. Vinculada ao DERA ali. Então, foi nessa época que eu fui alvo de algumas ações políticas, do pessoal que considerava que eu era duro, rigoroso demais e tudo mais, e que eu não podia estar ganhando comissões no Estado além do salário. Eu era assessor jurídico, ganhava a comissão junto com o meu cargo.
Aí o nome do governador da época, eu posso dizer, o Gilberto Mestrinho, simplesmente me botou para correr de lá, da assessoria jurídica da Secretaria de Estado, de Transportes e Obras. E eu já tinha, nessa época, constituído uma companhia de navegação aqui no estado do Amazonas. Era a Companhia de Navegação da Amazônia, era... que é o nome dela? Esqueci, era ali, funcionava ali na Joaquim Nabuco, lá em cima. E também daí ele me tirou, eu ganhava uma comissãozinha pequena lá como integrante do Conselho Fiscal. Rapaz, eu perdi 50% da minha remuneração naquela, mas eu não fico mais aqui. Aí também saí, daí voltei a advogar de novo, reinstalei meu escritório. E foi nessa época que eu comecei a estudar para o concurso, achando que talvez eu servisse muito mais e melhor vinculado a um órgão desses assim. E eu fui atrás. Eu já tinha feito um concurso, engraçado, a minha história parece que estava assim meio direcionada para isso, né? Eu já tinha feito um concurso para procurador assistente jurídico autárquico. Quer dizer, esses advogados federais, né, procuradores federais, eu já era. Em 1975, eu já tinha feito esse concurso, já tinha passado. Me chamaram para exercer a atividade. Mas aí me ofereceram a chefia de um projeto administrativo do IBAMA, não, do IBDF, lá em Roraima. Eu iria chefiar aquele setor lá. Eles iriam instalar e eu iria chefiar aquilo lá. Mas nessa altura eles me pagariam, né, o meu salário no Serviço Público Federal seria de 12.500 cruzeiros. Eu já ganhava mais de 30 no escritório lá, então eu não quis aceitar. E aí eu acho que por causa disso, essa aproximação toda, eu terminei me interessando pelo concurso da Procuradoria. E aqui eu passei de primeira, logo entrei no concurso e já passei. Isso foi em 1983, não é? Foi. E para minha felicidade, não é? Ninguém se interessava pelas vagas daqui do Amazonas, então eu sendo daqui foi sopa no mel. Vieram mais 2 colegas de fora, depois um terceiro, o doutor João Batista, o nome dele, o resto do nome eu não lembro, mas hoje ele é desembargador federal, ele atua no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, lá em Brasília. Doutor João Batista, que foi chefe aqui, logo foi o primeiro chefe, inclusive. Ele era delegado de Polícia Federal, fez concurso para cá, e em seguida fez concurso para juiz federal e passou. E saiu logo em seguida e eu assumi, eu acho que por volta de 1985, né? E aí pronto, eu vim carregando de lá para cá com satisfação essa carga, não é? Que nunca foi assim tão pesada que eu não pudesse carregá-la mesmo assim com ardor, com afinco, com determinação, com dureza, com rigor, né? Essa minha experiência aqui no eleitoral foi alguma coisa assim notável, né? Porque eu não tinha experiência com eleitoral e fui colocado lá como procurador regional eleitoral, não sabia nem para onde ia. Naquele período a minha maior preocupação era produzir um bom trabalho, né? Fazer uma representação adequada, né? Da responsabilidade da Procuradoria nessa área nova para mim, para todos nós. Ninguém sabia eleitoral. Eu comecei a aprender eleitoral assim, no enfrentamento das atividades diárias mesmo, né? Para minha sorte, eu terminei me dando muito bem, né? Desenvolvi muito rapidamente, por necessidade, mas eu estudava muito também, né? Eu nunca fui pego de surpresa, nem assim, por obrigações
assim, de que eu não pudesse resolvê-las e tudo mais. Eu sempre fui muito ativo, muito estudante mesmo, né? Como eu sempre tive esse espírito público, né? Essa vinculação com o interesse da defesa do interesse público, quando eu cheguei aqui, eu ainda me lembro da montoeira mesmo, de processos, crimes, né? Parados ali no nosso gabinete ali em cima, no terceiro andar da Justiça Federal, aí na frente. E eram trabalhos feitos, processos dirigidos na parte de instrução criminal pelos procuradores de justiça do Ministério Público do Estado. E só que não quero fazer críticas ao trabalho desenvolvido por eles, mas eu tinha ideias diferentes, né? Eu tinha feito um belíssimo curso de Direito, então eu não era um tolo. Já tinha tido experiências de advocacia, de tudo, então quando eu cheguei aqui. Então eu terminei descobrindo que o trabalho, as denúncias feitas, aquela maneira do Ministério Público Estadual trabalhar, chocava com a minha percepção do fato criminal, não é? Do controle, da aplicação da lei. Então, de modo que eu modifiquei tudo, não é? E trabalhei muito mesmo assim. Eu não tinha hora para trabalhar. O expediente aqui, se eu fosse ganhar as horas extras que eu trabalhei em favor do Ministério Público, puxa vida, acho que eu teria enriquecido só com isso. Porque os meus filhos mesmo, né, e a minha mulher, ela principalmente reclama que eu quebrei um hábito, né, de família, que foi ter horário para jantar. Porque eu passava muito tempo, eu todo dia quase eu ficava até a madrugada trabalhando. Então, isso foi importante, a sua indagação, porque eu me lembro bem disso, que eu ficava chateado. Porque outra coisa, eu sempre tive tendências literárias. Sempre li muito, sempre fui um bom aluno de português, sempre soube análise sintática. Ainda sei até hoje, escrevi um livro, afinal de contas eu sempre fui muito voltado a isso, né? E o que deu foi que eu reagia, eu ficava furioso com aquele negócio lá, né? Trabalho do Ministério Público Estadual. Eu espero que eles não se choquem comigo, mas é que talvez os promotores fossem tão inexperientes quanto eu era quando eu entrei. Mas só que eu me esforcei muito quando eu entrei para desenvolver um trabalho melhor, né? Eu faço essa ressalva porque eu respeito muito o Ministério Público Estadual e hoje em dia eu sei também que a qualidade, a qualificação deles é muitíssimo maior do que foi naquela época lá. Era o inquérito policial, né? Era a persecução criminal. E tem mais. Havia um problema muito sério que eu detectei logo que eu cheguei aqui, que era essa questão de perda de prazo para a atuação do Ministério Público. Era também como é que se chama? Eu vou lembrar depois. O procurador não trabalhava porque ele não apresentava a denúncia no tempo certo, terminava prescrevendo, não é, a aplicação da pena. Pô, isso aí era uma coisa assim que não é possível, pô. Você monta uma estrutura todinha no Estado para cuidar disso, e daí isso não vale mais nada, ninguém se interessa, ninguém se esforça. Então eu era enlouquecido com isso aí. Eu trabalhava demais. A minha primeira tarefa que eu fazia quando enfrentava um inquérito policial, quando eu pegava, era exatamente ver isso, o prazo prescricional. Então, ou eu saía correndo para apresentar uma denúncia, ou então eu insistia de alguma forma para ativar a investigação criminal, a produzir as provas que eu determinava, porque ainda tem mais essa. Era eu que determinava a produção de provas no inquérito na minha época, não era delegado não.
Aqui a primeira grande preocupação da minha vida de procurador foi exatamente nesse período, porque eu de repente fui entronificado como procurador regional eleitoral e não sabia bulhufo de eleitoral. Isso eu tenho que confessar que esse aprendizado eu tive que assumir, que desenvolver na hora. A cada vez que eu trabalhava, que eu pegava um processo. Agora também tem uma coisa, eu sempre tive uma biblioteca pessoal, e muito grande, sempre muito grande. Aqui era muito grande a minha biblioteca, meus livros. E lá em Brasília também, e naquela época eu estudava para valer, pegava mesmo autores e tal. Quer dizer, eu nunca tive dificuldade técnica por causa disso. Porque eu estudava muito em cima de cada assunto novo que surgia. E assim, rapidamente eu deslanchei, né? E cheguei a ponto de desenvolver uma habilidade eu até falei aqui ainda agora, de dar pareceres em mesa. Processos que deviam ser julgados na mesma hora e que o procurador, na verdade, é ele, o procurador, que orienta os juízes, porque o procurador, eu acho que tem a responsabilidade maior. Por causa disso, ele tem que antecipar um parecer sobre a matéria para o conhecimento dos juízes que vão votar. Então, isso aí sempre me incentivou muito a estar o tempo todo firme, forte, conhecedor, estudando. Então, era isso. Então, o meu medo foi esse. Em seguida, não é, ao lado dessa preocupação com o eleitoral, tinha a preocupação com uma atividade aqui de polícia repressiva, criminal, dos traficantes. Isso aqui foi um negócio assim que também mereceu de mim um esforço, uma atividade muito grande de controle, de tentativa de incentivar a Polícia Federal a agir em cima disso para controlar. E para minha sorte, isso foi um dos detalhes assim que eu acho que eu tenho que me elogiar um pouquinho nesse ponto, que engrandecem o meu trabalho, porque foi fantástico, não é? Eu acho que eu não sei, eu acho que não posso quantificar, mas chega talvez assim uns 300 traficantes presos. Acho que foi muita coisa, foi muita atividade criminal que eu tive, né? E a ponto de depois ter recebido aí um verdadeiro elogio dos meus colegas que ficaram quando eu fui promovido. E o Osório Barbosa foi um dos que chegaram comigo e disse: Dr. Wallace, trabalhar nos seus processos crimes é muito fácil, é uma delícia. Porque as coisas iam já bem certinhas, mas e aí as condenações eram muitas, né? Nesse ponto aí, na área criminal, eu acho que o meu sucesso é muito grande. Eu não vou quantificar, para não parecer assim, boçal demais, né? Mas era muita coisa. Eu acho que eu posso raciocinar ao contrário. Raramente eu perdia um processo, deixava de condenar alguém. Eu acho que assim fica melhor. A questão fundamental era a falta de pessoal, né? A dificuldade primária era essa. E, em seguida, outras dificuldades de coexistência, de convivência com a justiça no ambiente da justiça e não no ambiente nosso, com as nossas instalações, como, graças a Deus, nós temos hoje aqui as melhores no momento. E mais ainda, nós contávamos com a ação, eu acho que contrária do juiz federal, diretor do foro, especialmente do doutor Biraí. Esse nome eu posso dizer aí, que eu cheguei até a representar contra ele. Eu acho até que ele foi obrigado, não posso falar isso, mas ele saiu mais cedo porque eu representei contra ele. Então eu acho que houve uma troca assim, olha, ou você permanece e responde, ou você sai e a gente esquece e tal. Foi alguma coisa parecida com isso, eu imagino. Faço questão de deixar isso registrado. Mas foi assim.
Ele fez muita grosseria comigo, mas o negócio não era brincadeira, sabe? Olha, eu até aproveito assim, esse momento em que eu falo dessa minha relação pessoal com o juiz, porque eu estou me lembrando que o juiz resolveu implicar mais ainda conosco, com a nossa presença aí no terceiro andar do prédio da Justiça, dizendo que precisava, porque a Justiça estava crescendo muito e precisava das nossas instalações. Pô, e eu, bom, preocupado, porque eu sabia que não tinha dinheiro na PGR, né, para a gente comprar um local para mudar a procuradoria assim de imediato. E ele insistindo com isso, mandando recados e o pessoal falando no corredor. Aí como eu sabia que nós éramos dono do terreno onde se instala a Justiça Federal, junto com eles, foi uma doação do governo do estado do Amazonas, e os beneficiados, os favorecidos eram a Procuradoria da República, a PGR, e a Justiça Federal. Aí um dia me veio uma ideia assim meio absurda, né? Mas dessas de ponta, né? Que eu sempre fui assim. Eu resolvi telefonar lá para o IBDF nessa época, né? Que era aqui mesmo no Aleixo, lá ali adiante mais, e pedi agrimensores lá para iniciar plotagens no terreno que nos sobrou daqui, porque eles avançaram no terreno da Procuradoria. Eu até faço questão de deixar isso registrado, porque um dia pode ser que a Procuradoria se interesse em retomar parte desse terreno daí da frente que nos pertence. Então, eu chamei os caras e comecei a divulgar aí a boca pequena que nós íamos construir um prédio na frente do deles aí, né? Rapaz, essa foi demais. Desculpe, eu falei fora da... Mas os caras chegaram, eu fui lá embaixo, descia, apontava, fazia onda danada aí. Surtiu o efeito imediatíssimo, porque eles viram esse aparato todinho. Aí no dia seguinte os caras vieram de novo, fizeram outro ângulo de medição. Foi um teatro, né, que eu fiz. Aí o que aconteceu foi que uma semana depois desse fato, eu recebo a ilustre visita do Corregedor-Geral da Justiça Federal. Pô, esqueci o nome do ministro, agora não lembro mesmo dele, mas tenho presente a imagem dele, mas não o nome. E tem mais, eu acho que nós temos uma prova aqui, a Marilene. Marilene era minha secretária nessa época lá, e o corregedor simplesmente entrou na sala dela, na antessala do meu gabinete, e saiu passando e não se identificou para ela nem nada, foi direto. Doutor Wallace, o senhor me conhece? Daí eu vi assim, e reconheci ele, né? Excelência, por aqui, tudo mais e tal. Não, mas eu vim aqui preocupado, porque o senhor já manifestou o desejo da Procuradoria de construir um prédio aqui, empanando a visão do nosso prédio. Então eu disse, excelência, eu não estou fazendo mais do que a obrigação minha, porque eu quero devolver para a Justiça o espaço onde a Justiça há de crescer um dia. Olha, essa coisa de... parece coisa de louco. Bom, mas eu era meio louquinho. O ministro disse mesmo assim, não, senhor, excelência, a Procuradoria pode ficar o tempo que for necessário, quanto quiser aqui, não tem problema, fiquem aqui, por favor. E aí foi interessante, porque... Não, mas eu estou preocupado com o juiz Ubiraí, porque quer pegar de volta esse espaço aqui. Não, senhor, o senhor se despreocupe disso. E assim acabou a pressão do juiz federal para a retomada do terceiro andar nosso. Né? Mas isso aí ficou na minha cabeça, né? Olha, um dia isso termina acontecendo, eu tenho que dar um jeito nisso. E foi aí que, numa hora dessas, assim, de ficar matutando sobre isso, ali no terceiro andar é tudo envidraçado, e eu olhando aqui para frente, né? Para esse lado daqui da rua.
onde hoje nós temos esse prédio aqui. Aí me chamou a atenção uma carcaça de prédio que tinha aqui, criando matinhos e tudo mais, verdurinhas lá em cima. Eu fiquei olhando assim, que diabo aquilo? Já faz anos que eu vejo aquele prédio ali, ele não sai desse lugar, disso daí. Tem essa estruturação toda, mas não. Aí eu chamei o meu, como é que a gente chamava aqui, chefe de administração, não me lembro como é que chamava o nome, diretor de administração. E aí eu perguntei, vem cá, tu sabe de quem é aquilo ali? Doutor, parece que é do não sei o que e tal. Olha, vai atrás, toma informações daquele negócio. O que o senhor quer fazer? Eu quero ficar com aquele prédio. Eu disse para ele. Mas como? A gente não tem dinheiro e tal, o senhor sabe. Não, mas vai atrás. Ele foi lá e nós descobrimos que o prédio, a construção do prédio era financiada pelo BEA, né, pelo Banco do Estado, e o camarada não teve mais condições de prosseguir. E aí ficou essa estrutura aqui, né, perdida aqui do outro lado. Eu digo, não, aquilo lá eu acho que vai ser o nosso caminho. E foi assim, daí eu fui para Brasília, andei falando lá, levantando, pedindo dinheiro aí, de pires na mão lá, e realmente a diretora lá do departamento financeiro, lá, doutora Sandra, me lembro do nome dela, ela saiu, sabe fazendo o quê? Recolhendo restos de orçamento no Brasil inteiro, até montar uma quantia que nos possibilitasse a aquisição das primeiras unidades daqui, que foi de 2 vezes, né? Eu comprei naquela época lá 3 andares e mais os 2 subsolos, e ficou faltando esses 2 onde hoje nós estamos aqui, no 5º, 4º e 5º. E assim nós começamos. Pegamos o prédio, né? Foi comprado na época lá, com esse dinheirinho. E depois o doutor Carlos Frederico, já chefe aqui, ele conseguiu dinheiro suficiente para fazer uma desapropriação. Aliás, não foi bem conseguir dinheiro para isso, mas ele desapropriou mesmo, e a União pagou depois, né? Então, isso foi assim uma vitória muito grande, que eu acho, que eu considero, foi um dos atos mais audazes da minha administração, né, em termos assim de coragem de enfrentar uma nova situação, novas dificuldades, mas foi muito bom. Eu sou orgulhoso disso, não é? Nós começamos uma epopeia nova, né? Hoje nós estamos bem instalados. Eu já soube do doutor Edmilson, atual procurador-chefe, que nós vamos ganhar uma sede muito melhor aqui no Amazonas, mais adiante. Então isso é fantástico, que eu tenha participado, né, dessa estruturação, dessa construção do que hoje nós somos aqui no estado do Amazonas. Eu sempre fui muito exigente, mas em compensação eu sempre fui muito amigável, né? Exigente no trabalho, mas muito amigável no social, a ponto de nós até programarmos algumas festinhas aqui de aniversários com comidinhas e tudo mais. E como a minha mulher gostava muito de cozinhar, eu sempre trazia um bom prato, ou um caruru, ou um vatapá, ou aquela comida de pirarucu, era pirarucu de casaca, que era muito apreciado por aqui. Então, e tem mais, com som também, né? E quem quisesse dançar, e eu mesmo dançava com o povo aqui. Eu sempre fui festeiro também. Então, isso deixava o ambiente da Procuradoria assim, muito agradável, né? Muito sociável. E eu acho que eu nunca tive dificuldades com os funcionários aqui. Todos eles me respeitavam, apesar de eu me envolver muito com eles assim, nesse nível, né? Quando eu vim para cá, para essa entrevista, eu tinha um projeto de começar a minha fala homenageando um antigo funcionário daqui da casa. O nome dele é Raimundo Barreiras.
o conhecido aqui como Barreirinha. Era já um cidadão de idade já quando eu cheguei aqui, mas assim, com um amor, uma garra em defesa do Ministério Público aqui presente. Assim, você não encontra isso na administração pública. Ele era capaz, por tanta consideração e amor e amizade, a atividade dele aqui, era capaz de, para evitar despesas, salvar os cristais da casa. Que tinha quando eu cheguei aqui, tinha umas dúzias ou três aí de cristais, e quando quebrava a beirinha, ele levava, ele conhecia um cara que sabe, que serrava, sei lá o que, aplanava aquilo lá. É impressionante, ele era desse tipo, ele era canino, não é? Assim, na paixão, no amor, na defesa do interesse da casa. E mais ainda pelo patrimônio utilizado. Olha, eu nunca esqueço, isso aí é por isso que eu faço questão de homenageá-lo por causa disso, né? Eu acho que eu tinha talvez um mês como procurador-chefe aqui e precisei de lápis e borracha, dessas borrachinhas pequenas de apagar lápis. Aí eu mandei pedir, não sei que era secretário, não era Marilene ainda não. E aí ele foi, o seu Barreirinha daqui a pouco chega comigo e diz assim: pronto, doutor, está aqui o seu lápis e a sua caneta. Agora assine aqui, por favor. Essa eu não esqueço nunca. Eu digo: Barreirinha, doutor, o senhor sabe, eu sou responsável pelo material, eu não posso deixar livremente aí que o senhor leve para casa isso, até. Não, assine aqui, por favor. Pois não. Eu acho que o Barreirinha é exemplo de dignidade funcional. Conseguiu o concurso da Marilene Almeida Teixeira, né? Nossa querida funcionária, que eu acho que talvez a mais antiga no momento aqui na casa, né? Ela é egressa do Ministério da Agricultura e foi uma dificuldade muito grande para mantê-la no nosso quadro, porque por se tratar de uma funcionária tão eficiente, não é? Trabalhadora, ela era reconhecida assim também no Ministério da Agricultura, que era aqui, as instalações deles aqui próximo aqui da Procuradoria. Então pediram de volta a Marilene, uma vez, duas, três, e eu reagindo, insistindo contra ela, cheguei a fazer ofício para o Procurador-Geral, né, para manter a Marilene aqui, para que ele interferisse, e realmente houve uma intervenção, e ela foi ficando, hoje em dia ela está na sequência, né, já para ser considerada como móveis e utensílios da casa. Patrimônio nosso. Olha, essa história, eu sempre fui muito comelão, porque eu trabalhava muito, e eu acho que isso aí me exigia mais alimentação, né? E aí tem uma funcionária aqui, a Farid, que estava sempre com uma merandinha lá. Então, às vezes eu chegava lá na biblioteca, ela era bibliotecária aqui. Chegava lá, ela estava comendo, eu sempre ia filar, já sabia que eu indo lá, eu ia ter uma merendinha da hora lá, né? A Farid sempre foi assim, muito gentil, nunca reagiu, né, às minhas investidas contra as merendas dela. Saí daqui direto para ser subprocurador-geral da República. Me aposentei há poucos dias, 2 anos já faz, né, que eu me aposentei. E feliz da vida, porque a Procuradoria aqui, mas me deu assim uma experiência monumental. Quando eu cheguei lá, ser subprocurador foi uma papa, né? Ainda mais no eleitoral, porque como eu já era muito versado em eleitoral aqui, quando eu cheguei lá, o procurador-geral, que já sabia disso, por causa dos meus trabalhos, recursos, essas coisas todas, ele já me chamou para constituir lá em Brasília uma equipe de 3 colegas subprocuradores, quer dizer, eu e mais 2,
para nós atualizarmos os processos parados há muito tempo. Olha, eu encontrei processo lá de 1997. E tem mais, hein? Habeas corpus. Por que habeas corpus ia ficar parado? Olha, eu entrei lá não, era 87. Não, ainda não. Era 87. Eu entrei lá em 96. Exato. Foi o ano da minha promoção. Porra, um habeas corpus, cara. Alguém precisando de liberdade, de ser examinado, né? O seu direito à liberdade lá parado, lá numa gaveta lá. Quer dizer, nós fomos lá para trabalhar em cima disso. Chegava 8h30 da manhã lá e só saía 11h30, meia-noite. E isso eu passei pelo menos uns 3 anos ou 4 anos fazendo isso. Né? Até que as minhas atividades foram sendo diversificadas. Eu passei a trabalhar fazendo alguns processos do Procurador-Geral junto ao Supremo, ao plenário do Supremo. Ele me dividia comigo uma parte desses processos. E depois depois de algum tempo lá, quando o Geraldo Fonteles entrou, ele mudou toda a equipe, né, de eleitoral, de Supremo, e daí eu fiquei, comecei a atividade junto ao STJ. Aí pronto, entrei no comunzão da atividade, né? Mas aí, junto com isso, rapaz, eu já fui coordenador da Câmara de Direito Constitucional, que é importantíssima lá para nós todos, no Ministério Público, né? Aprecia todas as questões constitucionais, reclamações da sociedade, prefeituras municipais, estados, todo mundo que reclama por constitucionalidade, né, era mandado lá para essa Câmara, para a gente apreciar. Então eu fui coordenador dessa Câmara uns 3 anos, mais ou menos, ou 4. Acho que 2 mandatos de 2 anos, é isso mesmo. E depois mais Câmara de Direito Econômico também. E depois disso, e tem mais. Esse tempo todinho que eu passava trabalhando com as câmaras, eu ainda fazia os meus processos de STJ. E tem mais, hein? Eu vou mais o registro, zerado mensalmente. E essa foi uma competência, eu tenho que dizer que é isso mesmo. Uma competência pessoal, assim, que eu nunca deixei de lado. Eu sempre todo o esforço duro, rigoroso lá com os meus funcionários lá para atualizar, não deixar nenhum processo parado. Quer dizer, eu sempre vivi desenterrando o processo parado, que eu ficava assim, chocado, só de pensar que o meu gabinete pudesse apresentar o meu resultado. Não apresentava, eu saí de lá zerado. Corregedoria foram 2 mandatos, né, de corregedor. Isso também é outra coisa assim fantástica para mim, é que eu fui para lá votado à unanimidade dos colegas do Conselho. Não é? Isso foi uma premiação para mim, que eu considerei assim. Né? Nem um voto discrepante, nem no primeiro mandato e nem no segundo. Quer dizer, 2 mandatos, não é, de corregedor. E eu também já estava assim, cheio de tanta responsabilidade toda hora. E tinha muita gente interessada também, né? Eu já avisei logo que eu não queria aceitar o 3º mandato, daí eles me deixaram em paz. Mas foi um trabalho também que eu considero grandioso, porque eu inaugurei a apuração de responsabilidade funcional dos nossos colegas, coisa que não existia antes. Né? Quer dizer, existia assim no nível rarefeito, né? Eventualmente só quando o cara era bandido demais, assim, que alguém ainda passava a se preocupar com ele. Mas comigo, puxa vida, o que eu abria de inquérito, de investigações, e tem mais, eu sempre respeitei os colegas, eu nunca fui rigoroso assim a ponto de ser arbitrário, mas que eu era duro cumprindo o dever e cobrando deles, aí eu sempre fui. Sabe, e sou muito respeitado lá, ainda até hoje, quando eu chego lá.
Isso foi uma experiência assim muito boa, muito agradável saber que eu entrei e saí bem, muito bem prestigiado. Por muito tempo eu achava que o Ministério Público, especialmente na execução das atividades criminais de persecução penal, eu achava que era muito frágil, fragilizada mesmo, não era forte. Por exemplo, como eu exercia e executava aqui em Manaus, na PRAM, né, a famosa PRAM. E parece até prefixo de rádio, né? Emissora de rádio, PRAM. Mas eu não suportava aquilo. Quando eu cheguei lá, eu queria entrar nessa atividade, eu ia para a área criminal, mas tinha tanta gente lá fazendo esse trabalho que não me deixaram entrar. E olha que eu tinha uma experiência bárbara aqui em Manaus, né? Assim como procurador na percepção criminal, meu Deus do céu, muito forte. Então eu queria chegar lá e fazer mesmo, né? Trabalhar, pegar a corrupção, que eu sempre fui assim, um lutador anticorrupção, né? E tal. Nada, não me deixaram. Eu fiquei triste com isso, mas hoje em dia eu já estou restabelecido, né, desse mal-estar que eu sempre tive lá em Brasília por causa disso, porque hoje em dia a gente vê com muita satisfação que os nossos colegas de primeiro grau, de primeiro nível, né, eles estão trabalhando muito e são competentes e estão insistindo em fiscalizar a atividade policial na repressão penal. O grande objetivo é combater a corrupção, né, que a gente sabe, nós todos nos sentimos muito mal como brasileiros, né, porque a nossa memória administrativa é cheia disso, de corrupção, de desvio de dinheiro, né, de propinas e tal. Meu Deus do céu. Então, hoje em dia, a gente vê que onde a gente mexer, onde o Ministério Público meter a mão, puxa vida, daí começa a brotar, né, esse monte de corrupção, de dinheiro, de propinas. Meu Deus, é isso. Eu sou feliz hoje de ver que os meus colegas que trabalham na área criminal estão com a mente voltada a isso, mas eu acho que ainda há mais coisas para fazer, porque eu acho que tem muita atividade da administração federal que está ainda sem controle. Por exemplo, extração de madeiras em terras indígenas, mineração em terras indígenas, né? Esses dois, por exemplo, esses dois itens são fantásticos e eu, como corregedor, eu combati esse povo. Não sei se você lembra de um colega nosso que aparece numa revista, não é Isto É a outra, a outra revista semanal, né? É a Veja. Aparece numa fotografia de capa com o telefone, lá no meio da Amazônia, lá no confino. Ele estava simplesmente numa região de Rondônia, certo? Onde a exploração de minérios e madeiras lá é uma coisa fantástica, e sem tomar nenhuma providência. Mas eu instaurei inquérito lá na minha corregedoria contra isso, contra o fato, quando eu já estava com o processo preparado e mandei para o Conselho. O Conselho foi deixando e terminou arquivando o inquérito por não encontrar provas suficientes, né, para a condenação do nosso colega. Mas eu nunca dei chance para isso, não. Eu sempre fui muito rigoroso, eu digo isso com pesar, né, que são meus colegas de trabalho, de profissão, mas mesmo assim eu acho que é dever, né, de dizer, porque quem sabe não funciona como incentivo, né, a persecução criminal nessa área, que é uma área que, meu Deus, a floresta amazônica está sendo devastada mesmo, não é? Assim, esse ano superou, a exploração de madeiras, por exemplo, superou os resultados do ano passado, que tinham sido muito baixos. Então hoje, esse ano que está passando agora, já explodiu aí de exploração de madeira. Hoje em dia,
Nós temos muitos colegas que são exemplos, né, que têm conduta exemplar na persecução criminal acima de tudo, porque o Ministério Público tem esse contraponto, né? Afinal de contas é persecução criminal, não é? É o que nós devemos fazer. O país inteiro, a administração pública precisa, né, dessa mística de viver isso, de executar isso, trabalhar com persecução criminal eternamente, porque até que nós consigamos construir uma personalidade de amor à administração pública, né, de defesa ao interesse público, de uma tal forma que a gente não seja surpreendido com tanta ação deletéria do patrimônio público, né, da corrupção, da propina.